dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer um comentário sobre o que eu tenho observado na economia política internacional, que é o que eu vejo como uma mudança no padrão de riqueza do capitalismo atual, que a gente está passando do capitalismo financeiro, que é um capitalismo improdutivo, né? Em que o lucro vem da especulação com o dinheiro, né? Esse tipo de capitalismo ele chegou num certo impasse ou num certo ponto que ele já é, ele chega numa certa estagnação porque a concorrência com a China está sendo perdida porque a China tem uma economia produtiva, né, com base industrial e tecnológica muito forte. Então, os Estados Unidos, principalmente, mas também se pode falar da Europa e até do Brasil, se encontra a economia financista, né, do capitalismo financeiro, se encontra em desvantagem frente à China, né, e a outros países que estão estabelecendo relações comerciais com a China e que estão conquistando uma posição de mais destaque, né, em termos de crescimento da economia. Né? Então, eu vejo com o Trump está se revelando, está se mostrando um outro padrão que eu chamo de capitalismo materialista ou capitalismo concretista. E eu vou usar aqui uma metáfora para ilustrar o que seria o capitalismo concretista, né? Porque a ideia aqui é que ao invés de se basear o valor das coisas, né, puramente no dinheiro, né, se procura uma forma mais concreta ou literalmente, né, se a gente olhar, por exemplo, um hotel 5 estrelas da rede do Trump, né, ou em qualquer outro lugar do mundo, o que você vê ali? Você vê ali que o capital está colocado, né, em construções de concreto. Então, quer dizer, o capital está ali no concreto. De certo modo, é um resgate do chamado metalismo, na época que o dinheiro estava lastreado em ouro, prata, metais valiosos. Né? Isso deixou de acontecer desde o século XX. Né? O dinheiro deixou de ter o lastro metálico e chegou um ponto atualmente que não tem mais lastro nenhum, né? O dinheiro não tem lastro material. Mas a gente vê nessa corrente que é liderada pelo Trump e na qual a Rússia também está, Putin também está, a gente vê uma tentativa de resgatar o padrão ouro, ou seja, de se acumular ouro como garantia da riqueza, né? E a gente vê no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né, o uso da construção civil como uma forma de consolidar a riqueza. Né? A gente vê em várias cidades, por exemplo, Balneário Camboriú, né, você vê uma parede de concreto na frente da praia, né, com aqueles prédios enormes, prédios que têm todas as facilidades, têm, né, todo o conforto para os seus moradores, tudo construído com melhores materiais, né, acabamentos impecáveis, né? Tem todas as facilidades ali nesses prédios. Então, isso que eu chamo de capitalismo materialista ou capitalismo concretista. Você tem a riqueza consolidada em construções. Né? É o que se diz, né, que o próprio Trump insinua que ele queria fazer em Gaza, né? Construir hotéis, resorts, apartamentos de luxo. Né? E como é que são as relações sociais nesse capitalismo concretista, ou capitalismo materialista, né? Isso nessa metáfora do hotel de luxo, isso é muito óbvio, né? Muito visível. Nós temos ali, né, os usuários, as pessoas que têm poder aquisitivo para se hospedar num hotel de luxo, né? Elas são otimamente tratadas, têm ali as melhores refeições, os melhores quartos, com ar-condicionado, né? Tem piscina, academia de ginástica,
uma série de facilidades, tem todo o conforto ali e tem, né, um corpo, um grupo de pessoas que está trabalhando como servos, né, para eles, né, os funcionários do hotel, que são bem educados, bem preparados, totalmente servientes, né, que estão até satisfeitos de ter aquela fonte de renda ali, aquela oportunidade de trabalho, que aquilo ali é melhor, é claro, do que o desemprego, né? Mas estão serviços, né? Então nós temos uma classe que serve e uma classe que é servida de um modo muito marcado, né? Então essa que é esse que é o padrão, né, ideal né, do capitalismo concretista, ou seja, nós temos construções de ótima qualidade, acessíveis apenas para os ricos, né, para as pessoas que podem pagar, né, e temos uma classe trabalhadora servil que está ali trabalhando para o conforto dessa classe poderosa, né, e rica. E há uma espécie de um filtro, né, em que coloca, né, tem uma certa racionalidade aí que é assumida inclusive por esses trabalhadores. Eles consideram que, né, é uma situação que se legitima, né, porque eles estão tendo emprego, estão tendo salário, estão trabalhando num ambiente muito agradável, tudo muito organizado, tudo de ótima qualidade, né? E é claro que os usuários também estão satisfeitos com esse padrão, porque eles estão desfrutando, né, de todos os bens materiais, né, que o ser humano pode desfrutar sem nenhuma restrição, né, a não ser a sua capacidade de pagar, certo? E eles têm capacidade de pagar. Então, se a gente pensar isso na economia como um todo, a gente vê que, né, para esse padrão de organização social, é ótimo que exista uma desigualdade social grande, né? Porque, né, o custo da construção desses hotéis, desses prédios, tendo um trabalhador barato, né, o custo é menor e o lucro é maior, né? Então, isso a gente pode pensar, né, um capitalismo que na ponta do lápis ou na ponta da calculadora, né, se beneficia de uma situação de desigualdade social, né? É uma questão até matemática. Porque, né, esses empresários, eles não precisam vender seu produto para os pobres. O produto deles é também para os ricos. É para os ricos apenas, né? Então eles não precisam que haja um mercado vibrante, circulação do dinheiro no povo, para que o povo consuma os produtos, porque eles não produzem produtos de consumo popular. Eles produzem bens de uso para a elite financeira, econômica, né? Mas o capital deles está ali concretizado em propriedades imobiliárias, né? Não é um capital que está sem garantia nenhuma frente às oscilações, flutuações e crises do sistema financeiro. Não, ele está consolidado ali, né, no hotel, num prédio de apartamentos que tem grande valor de uso, né, para essa classe, para essa elite que pode pagar, né? Então, é um outro padrão, tá? E também, né, no plano financeiro, né, esses grupos poderosos, né, que eles também têm um poder financeiro grande, é claro, né, mas eles trabalham para ancorar essa riqueza financeira numa riqueza material. Por isso que eu estou falando, capitalismo materialista, né? Não interessa muito, né, as leis ou a ética, tudo isso é visto como besteira, né? Ética é bobagem, né? As leis podem ser contornadas, né? Tudo se compra, tudo, né? Tudo é permeável ao poder do dinheiro, né? Então, só que eles não querem que esse dinheiro fique no plano puramente virtual. Eles querem que haja uma base material para a riqueza, né? Porque depois da crise, né,
financeira imobiliária dos Estados Unidos, eles ficaram vacinados. E eles também entendem, já perceberam que o Estado pode usar o dinheiro para finalidades sociais, que é o que a China faz, o Banco do Povo chinês faz. Ele emite dinheiro e usa, né, para o bem-estar social, para, né, financiar empresas produtivas que vão gerar renda para as pessoas, que, né, vão gerar emprego, renda, pesquisa tecnológica, novos produtos que eles exportam e eles consomem também no mercado interno. Então, esse sistema é o rival deles, tá? Nós temos uma rivalidade. Nós temos, né, um país como a China que usa o dinheiro para atividades econômicas que vão propiciar um bem-estar social, né, que investem no progresso tecnológico para gerar produtos de consumo popular, né, que melhora a qualidade de vida das pessoas. E de outro lado nós temos esse capitalismo. A China eu considero socialista, tá? Embora haja controvérsia. E de outro lado nós temos esse capitalismo, neocapitalismo concretista, materialista, que, né, se baseia também no poder financeiro, na concentração do capital na mão de poucos, né? Só que eles procuram, então, eles não estão querendo produzir, gerar produtos, por exemplo, alimentos para o consumo popular. Eles não estão nem aí, né? Eles estão querendo ancorar esse capital em estruturas de materiais, de concreto, como, né, os prédios. E a gente pode pensar também no agronegócio. Você tem uma série de máquinas, equipamentos que possibilitam, né, uma produção em alta escala. Na agropecuária, né, também é um capitalismo materialista. O capital está ali naqueles equipamentos, né, muitas vezes sofisticados. Aí vai usar o quê? Defensivo, agrotóxico, né, adubo químico. Isso tudo faz parte do capitalismo materialista, né? É a produção, né, de grandes quantidades de produtos, não para o consumo popular, para exportação aqui no Brasil, né? O povo passa fome e os alimentos são exportados, mas muitos desses alimentos são rações para uso animal, para exportar para outros países terem, né, uma produção de produtos de origem animal, né, para o bem-estar da população daqueles países que estão usando esses produtos. Não é para o uso do povo aqui no mercado interno, né? Então nós temos essa espécie de um paradoxo, que nós temos uma agropecuária muito forte, muito equipada, né, com alta produtividade, só que ao mesmo tempo o mercado interno está desabastecido de produtos de consumo popular, né? E o que a gente vê nas cidades já de porte médio, né, é que o eixo da economia dessas cidades, né, se desloca daquelas residências, casas, né, residências térreas com quintal, etc., né? Essas casas estão cada vez mais sendo derrubadas, abandonadas, e a construção de prédios, né, nesse padrão já, né, trumpista, digamos assim, né, que eu estou chamando. Prédios que já têm todas as facilidades, todos os confortos para quem pode pagar, né? E então aí você vê que aumenta também os moradores de rua, aumenta as pessoas que moram nas periferias de modo irregular, porque quem não pode pagar, né, para morar no centro da cidade acaba sendo, né, excluído daquele núcleo principal, né, da vida urbana, e vai sendo empurrado para a periferia, né, para as chamadas comunidades, e, né, fica numa situação, ou vai servir, vai se tornar um servo, né, de quem tem dinheiro, ou então vai morar na rua, vai passar necessidade, vai passar fome, né?
Então esse que é o padrão, é um padrão em que se beneficia da desigualdade social, né? Na ponta do lápis ali, né? Não é uma questão apenas ideológica, é uma questão contábil, é uma questão é, de se basear uma economia na desigualdade. É isso, né? Então nós temos um padrão capitalista em que, inclusive, pode gerar, né, um progresso material, né, que vai ser usufruído apenas por um grupo restrito, né, com base na desigualdade, né, com base na existência dessa classe trabalhadora rebaixada que vai servir, né, a esses ricos, essa elite que pode pagar. E temos um outro padrão que a gente encontra na China como, né, referência, né, em que o Estado, através de um uso adequado do dinheiro, das emissões monetárias, ele financia uma economia que gera um retorno para o povo, né, em termos de bens de consumo popular, geração de emprego, de renda. Então, né, a China conseguiu tirar milhões de pessoas da pobreza, né, e se colocar numa situação de classe média em que elas conseguem viver nas cidades de um modo digno, tendo uma residência modesta, né, tendo uma renda modesta, mas elas estão incluídas na economia e elas estão com uma qualidade de vida melhor por ter acesso ao consumo, né, de bens populares. E o Estado está preocupado em produzir esses bens, porque você não pode apenas melhorar a renda das pessoas com medidas como transferência de dinheiro, né, o caso Bolsa Família, né, não pode apenas melhorar a renda das pessoas sem produzir aquilo que elas vão consumir, porque isso aí é uma receita para gerar inflação, né? Então, o investimento do Estado, um Estado popular, né, o Estado, a República Popular da China, o Estado é popular, né? O investimento do Estado é na pesquisa de tecnologias, geração de produtos de alta tecnologia, mas para o consumo popular. E geração de emprego e renda, de modo que as pessoas tenham acesso a esses produtos. Então, esse é o padrão socialista. É um Estado que é voltado para o social. E o padrão Trump, né, do novo, o neocapitalismo, que eu chamei de concretista, né, é aquele baseado na desigualdade. Então nós temos uma classe, uma elite muito rica que constrói obras para si mesma, né, para o seu próprio usufruto, e, né, a maior parte da sociedade, né, fica numa situação de carência muito grande, né, não tem um emprego regular, não tem os benefícios sociais, previdência social, assistência de saúde é precária, a educação é precária, os transportes são precários, tudo precário, né? Então essa população que está precarizada, ela tem que servir de um modo muito obediente, né, a essa classe rica para poder sobreviver. E quando ela consegue um emprego nessas instituições, nessas empresas aí, né, desses capitalistas concretistas, essas pessoas que conseguem um emprego, ou que conseguem trabalho através das suas mãos, né, através de prestação de serviço para esses ricos, essas pessoas ficam contentes, porque elas conseguiram sair daquela situação de exclusão, né, mas muitas vezes elas ainda moram na periferia, ainda enfrentam um tráfego difícil, né, tá com a vida ainda precarizada, porque o sistema não favorece a sua qualidade de vida, né? O sistema é baseado na desigualdade, então o sistema precisa que haja desigualdade. O sistema vai ser contra qualquer medida de redução da desigualdade que dê melhores condições de vida para essas pessoas, porque a função delas é servir, né? O sistema não é voltado para o bem-estar delas, dessa grande maioria. Não, o sistema é baseado, né, numa situação de precarização da grande maioria dos trabalhadores, né, e na concentração da riqueza na mão de poucos que constroem para eles mesmos, né? Eles constroem, eles concretizam seu capital materialmente, né, e têm seus lucros e aumentam sua riqueza sem precisar do povo, né, a não ser como servo, uma pequena parte do povo que vai ser servil a eles, né, os trabalhadores que vão subir lá, né, no andaime para construir os prédios, né?
o resto que se dane, né? O resto eles não precisam. Se houver uma guerra que matar a maior parte dessas pessoas, eles vão gostar, porque vai ser terra arrasada para eles construírem as coisas deles, para eles, por eles, para eles. Não é um regime do povo, pelo povo, para o povo. É um regime da elite, pela elite, para a elite, né? Certo? Então, me parece que está muito claro, né, que aquele capitalismo financeiro que entrou em crise, né, e que hoje em dia está já com os dias contados, de certa maneira, que é baseado na emissão de dólar, né, e com o dólar os proprietários compram coisas para o mundo afora, mas não produz nada. Esse capital ele fica flutuando e é muito vulnerável a crises, né? E agora, né, já tem esse polo que é os BRICS, né, liderados pela China, que estão ameaçando essa hegemonia do dólar, né, talvez criando uma nova moeda internacional para substituir o dólar como referência, um outro sistema de compensações bancárias, que não aquele baseado na Suíça. Né? E então existe essa ameaça, né? Então, para consolidar sua riqueza, o capitalismo concretista volta para os bens materiais, né? Principalmente na construção, os bens imóveis. Mas é claro que também tem outras opções, né? Por exemplo, os carros de luxo, né? A pessoa pode concretizar o seu capital em Ferraris, Lamborghinis, Maseratis, etc. também, né? Não é só construção civil, tem outras coisas concretas, materiais, em que pode ser usada para consolidar o dinheiro que eles têm, né? Tirar o dinheiro da nuvem e colocar em coisas materiais. Essa me parece a estratégia, né? E quem está investindo nesse modelo, nessa estratégia, eles querem que a sociedade seja o mais desigual possível, porque o ganho deles vem de comércio entre si, da própria elite rica entre si. Não precisa do povo. Eles não estão produzindo sapato que eles precisam vender para o povo usar. Não, isso aí já era. Eles estão construindo prédios de luxo que vão vender para quem é rico e vão ter lucro com isso, né? E o trabalhador só entra para construir, fazer o trabalho pesado da construção. Depois, tchau, né? Aquela história. O pedreiro não mora no imóvel que ele constrói, né? Depois que está construído, pagou direito trabalhista, recolheu o INSS, etc. Tchau, não precisa mais, pode sumir, né? Só vai precisar ali do porteiro, né? Do cara que vai recolher o lixo, etc, né? A gente sabe como é que é, você olhando como é que funciona um prédio de luxo, um condomínio, né, desse tipo, a gente entende direitinho como é que é esse capitalismo concretista. Tá bom, gente? Um abraço. Hoje eu vou ficar por aqui.